Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Hoje eu tô aqui com uma figura ilustre, um cara sensacional que eu sou muito fã. Há muito tempo que eu sigo esse cara e talvez ele nem saiba disso, sou um stalker. Não, brincadeira, nem tanto. Mas eu tô aqui vou rodar a vinheta, depois eu falo. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Pessoal, estou aqui hoje com o Sávio Fernati da banda Lex Luthor, da organização Lex Luthor, desse universo Lex Luthor. Tudo bem, Sávio? Cada vez melhor, prazer ter você aqui na minha casa. Bom demais. E hoje nós vamos bater um papo bem gostoso. Eu tenho um monte de coisa para te contar que você não sabe ainda, hein? Ah, eu quero saber, cara. Eu sou fofoqueiro. Quero saber. Agora, curiosamente, meu caro Sávio, primeiramente eu queria te falar que o pessoal acha que eu sou seu parente aqui em Divinópolis. Pelo cabelo não é, porque o cabelo é ruim, viu, gente? O cabelo dele é bom. Todo mundo me pergunta, você... Já me perguntaram até se eu era você, cara, por incrível que pareça, né? Mas eu acho que você já teve o cabelo grande, né, no passado e tal. Eu também tive o cabelo um pouco maior, não tão grande. Mas eu acho que também a gente está no meio artístico, canta também e atua com as pessoas, né? Então acho que isso leva isso para as pessoas. Acho que essa espiritualidade também fica muito ligada, as pessoas confundem. Mas eu sabe o seguinte, como que nasceu o nome, o porquê do nome Lex Luthor, que eu acho muito bacana e muito intrigante. Olha, eu nasci em 93, quando eu fui demitido do Banco Real, certo? Eu fui demitido do Banco Real, mas eu já gostava de música, minha família toda é musical. E o meu irmão morava em Portugal na época, o Rodrigo, que é o meu irmão mais velho, e ele já tocava, né? Tocou com o Amado Batista, tocou em bandas de baile também. E ele veio com essa proposta para mim, falou assim, vamos montar uma banda de eletrônico, que agora tá na moda, é Corona, é Cocan, é Information Society, Pet Shop Boys. Eu fiquei louco, né? Porque eu ouvia isso, sim, né? Também. Aí vamos montar? Vamos. Juntou o dinheirinho de cada um ali. No final das contas, a gente tinha um desafio que era escolher o nome. Aí escolhemos o nome, se chamaria Hit the Balls. Hit the Balls? Ou seja, é uma expressão que em português não ficaria legal. Né? Significaria, gente, bater os bagos, na verdade. Só que eu não gostei do nome, mas eu dormia com aquele negócio assim, eu acordei com o nome Lex Luthor. Lex Luthor. Acordei. Eu falei com ele assim, Rodrigo, vai se chamar Lex Luthor. Ele falou assim, beleza. Já tinha arte, já tinha tudo pronto, era tudo feito à mão. Aí anulou e começou Lex Luthor, que é o inimigo número um do Superman. Isso, que era o inimigo vilão mais inteligente da época, né? Isso, aquela trilha da Liga da Justiça, que é a confusão, quer sair do pântano. Aí virou Lex Luthor. Até a gente explicar isso pro povo, eu já falei isso tantas vezes, até hoje tem gente que ainda não sabe. Que Lex Luthor é o arqui-inimigo do Superman, isso eu sempre soube, mas assim, a ideia de ser Lex Luthor é que é muito interessante. Sim. E eu acho que a ideia de se chamar Lex Luthor, até pra época, era algo muito inovador, porque hoje se pensaria no nome desse, mas em 93, pensar no nome Lex Luthor para uma banda era algo muito inovador. Porque usava-se nomes mais simples, né? Sim. Fator não sei que lá das quantas. Mas é verdade. Eu lembro que na minha cidade tinha uma Pacto, eu cantei no Ramal 13. Eram nomes, assim, aleatórios, né? Nomes normais. Normais. Comuns, né? Mas o Lex Luthor surgiu com esse nome diferentão porque o estilo era diferentão. Sim. Era dance, ele era eletrônico, então combinava com um nome diferente. Se fosse já uma banda de baile como é hoje, talvez não chamaria banda Lex Luthor. Talvez seria um nome mais... Mas o nome Lex Luthor é forte. É forte. Muito forte. Depois que ele pega, ele é forte. Bom, e começou com uma banda. Sim. Né? Como uma banda, com vários integrantes e tudo. E você sempre foi o dono da banda? No início nós éramos 3 sócios, nos primeiros 6 meses. Sim. Nós vamos completar 27 anos, em janeiro agora. Depois dos 6 meses, os sócios, nós acabamos a sociedade e eu fui o que continuei. Aí depois eu contratei um deles para trabalhar comigo e o meu irmão, que era um dos sócios, voltou para Portugal
e seguiu a carreira dele lá por um tempo até se formar em outra área. E hoje você é o único proprietário da banda? Sim. Sim. Tá, aí você estava me falando ali em off que foi surgindo, né, muito trabalho, foi tumultuando e aí você criou mais uma banda. Sim, na época as pessoas queriam o Lex Luthor. A gente não tinha a data mais vaga, isso começou a repetir, a gente foi fazendo as contas, a gente viu tanto de dinheiro que a gente estava perdendo, a oportunidade de conhecer novas cidades, claro, e nos conhecerem também. Aí a gente resolveu montar a Gang Lex, que vai completar 14 anos. Tá, então a Gang Lex nasceu primeiro das outras que a gente vai falar daqui a pouco. Sim, né? Gang Lex é a segunda. Tá, interessante. E aí, então, a banda Lex Luthor deixou de ser banda Lex Luthor e passou a ser uma organização Lex Luthor? Não. Não, ela continuou sendo banda. Continuou sendo banda, a gente só mudou o nome, agora a gente tirou o Luthor. A banda Lex Luthor se chama, desde 2019, Banda Lex. Só Banda Lex. Marca registrada? Marca registrada, porque é um nome... domínio público, né? Sim. E Lex Luthor não é domínio público. Ah, sim. É da DC Comics. Sim. Nós fizemos acordo. acordo. Então com o Lex vocês não tem problema? Não, nenhum. A DC Comics entrou com uma ação contra a gente. Ah, é? Não sabia. E nós ficamos na justiça 15 anos. Corria e tal. Depois Até então você não tinha marca registrada por causa deles. Deles, né? era não fantasia. Sim. Mas nunca tivemos um problema. Quando a DC Comics veio para o Brasil e também nos viu na televisão, viu a possibilidade de que alguém está ganhando dinheiro com o nome deles. Sim. E eles estão corretíssimos. Aí eles entraram em contato com a gente exigindo um acordo. Nem pediu pra gente, nem pediu multa, nem nada. Nem exigiu multa. A gente só queria um acordo para não ter problema. Entendi. Para vocês deixarem de usar o nome deles. Sim. Aí imediatamente a intenção era essa. A gente atendeu o pedido, foi tudo uma boa e não teve dano nenhum financeiro para nenhuma das partes. A única coisa é que as pessoas que conhecem a gente como Lex Luthor vão demorar ainda a assimilar esse nome novo. Não, sim, no entanto eu te apresentei aqui nesse episódio podcast como o proprietário da banda Lex Luthor. E vai continuar durante uns 10 anos. Sim, é porque isso é muito forte na nossa cabeça, né? E mudar um paradigma é muito difícil, né? É a mesma coisa da Coca-Cola virar Coca. Já fala, não, né? É Coke, né? Coca e tudo. Mas obrigatoriamente Lex Luthor é banda Lex agora. Banda Lex. Não, bacana. E quem nasceu depois da Gang Lex? A banda Mr. Lex. Mr. Lex. Sempre a gente coloca esse Lex para dar a conexão. Para dar referência com a principal, né? Isso. Porque na verdade a banda Lex é a mãe de todas. A mãe de todas. Que depois nós criamos a Lex Produções para incorporar todos esses produtos novos. Então existe aí um Lex Lutão por trás aí disso tudo, que Lex Produções Zona, e é a mãezona de todo mundo que representa todas essas bandas. E por que Gang? Por que Mister? A Gang, porque a gente queria Gang, a Gang do Lex Luthor, sabe? A Gang Lex. Então era tipo fazer uma conexão. A turma, né? A Gangue do Bem que a gente falava. Aí depois a Mister foi criada porque era representando o Sávio. O Sávio era o Mister. E depois o Sávio criou o próprio trabalho solo, que é Sávio Fernati e banda. Tá, então a Mister era você solo. Hipoteticamente sim, claro. A banda por trás, isso. Né? Mas é o representante. Todo show da Mr. Lex eu estou. Tá. Então eu sou ainda o cantor principal. Tem mais uma então, né? Então, é o Lex, é você, a Gang, a Mister e o Sávio Fernati. Ou seja, a Mr. Lex não faz show sem o Sávio por enquanto. Tá. Mas a banda Lex, você é o vocalista principal? Não, eu não canto na banda Lex. Tá. Eu canto, se for participação especial, por algum contratante quiser. Tá. Em qualquer uma das. E existe um momento onde vocês se reúnem todas as bandas e tocam um grande show? Não. Não, nunca aconteceu isso? Já aconteceu 2 vezes em 2 gravações de DVDs. Tanto na gravação do DVD do Lex, quanto na gravação do DVD da Gang Lex. Aí juntou tudo para fazer participações com os ex-integrantes. E acabou virando um bandaço, né? Um bandaço, nossa, claro. Tá tudo no YouTube registrado. Por exemplo, aí teve mais de um baixista, mais de um tecladista. 2 bateristas. Que legal, cara. Então, aí sincronizava tudo e fazia um trabalho
Ou cada hora um tocava um pouco? Cada hora eu tocava um pouco e tinha vezes que juntava os Um fazia o início da música, outro fazia o final, fazia junto. Solo base, guitarra base, guitarra... E por aí vai. É isso. Entendi. A miscelânea toda. Cara, eu sou seu fã, eu acho muito legal todo esse trabalho. E eu sou fã mais da sua garra, da sua energia. Porque no interior é muito difícil você ter um trabalho desse para fazer espetáculo. Porque para quem está numa capital, cresce em São Paulo, Rio de Janeiro, né, nas capitais do Sudeste, né, é mais fácil. Né? Agora, em Divinópolis, no interiorzão de Minas, um cara criar uma organização musical, né, que ramificou para vários nomes, isso é sensacional, cara. Isso é incrível, eu tenho que te dar os parabéns. Obrigado. Porque isso eu acho assim... Eu passei por muitas bandas, vi muita banda tentando entrar em ascensão, vi amigos meus até com produtores, gente lá de São João del Rei, com produtores e que chegaram até um certo ponto, mas não alavanca, entendeu? E você aí consegue, com essa energia toda, arrebentar a boca do balão. Eu tenho uma dica sobre isso. Muita gente me pergunta se tem segredo. Eu falei que não tem segredo, mas tem uma dica. É trabalhar com ótimos profissionais. Uma equipe muito boa. Sim. E eu acho que você também parece ser um líder e não um chefe. Né? Eu acho que isso é importante, diferenciar isso. Porque no mundo artístico, a gente tem que saber lidar com pessoas. Sim. Né? Porque o cara chega hoje para cantar, vai ter um show à noite e ele não tá bem porque ele brigou com a mulher, brigou com o filho, brigou com não sei quem, ele precisa de um apoio moral. Se você chega esculhambando esse sujeito, né, para ele fazer um show à noite, ele não vai dar o melhor dele. Então você, com o seu jeito, seu carisma e a sua forma de fazer a coisa acontecer, né, você tranquiliza esse sujeito e sabe como lidar. Né? Imagino, né, pelo que eu vejo em você, saber trabalhar com esse... É uma evolução, com esse perfil. Alex. A gente não nasce com... A gente nasce com um perfil, claro, né? A gente vai desenvolvendo. Hoje, a nossa inteligência emocional faz que a gente... Inteligência emocional. Esse engula trato. Esses sapinhos, saiba acolher, saiba cobrar, sabe ser firme, sabe ser flexível na hora certa. Sim. Tem que ter um bom senso. Eu percebo o seguinte, que eu já gravei bandas, já gravei cantores, artistas e tudo. Quando a gente leva alguém para o estúdio, a gente tem que deixar o ego de fora, né? Só que nem sempre o artista deixa o ego dele. O artista chega com o ego dele lá. Então é muitas vezes difícil você fazer esse meio de campo entre o artista e o ego dele. Né? Nós artistas somos muito egocêntricos. Sim, claro, com certeza, né? Bom, eu quero falar um pouco do menino, sabe? Sim. O menino divinopolitano, o menino, você é daqui? Sou. De Divinópolis. Nascido e criado. E parece ser um cara do bem, religioso, que me parece que eu já vi você com sua mãe em stories, um cara família. Como que você concilia isso tudo com família, né, com amigos, com a sua vida pessoal? Essa loucura que é administrar 4 bandas, né? Olha, eu conto com muitas pessoas boas trabalhando comigo. Uma delas é meu irmão mais novo, Cássio, que trabalha comigo, é meu braço direito e esquerdo, então já me dá uma tranquilidade muito boa. Tem pouco tempo que ele está comigo, mas ele já fez total diferença. Ele entrou esse ano, na verdade. Mas também eu já tive com o outro administrador, que era meu antigo patrão, e depois ele me demitiu e eu contratei ele. Aí, então a gente se entendia muito bem. O Sávio, criança, ele sempre foi muito inspirado pelos pais, porque os pais eram artistas, não profissionais. Meu pai trabalhou com Mazzaropi, a minha mãe sempre... legal. A minha mãe sempre... Meu pai tocava todos os instrumentos e... Então, isso tudo influenciou, tanto é que meus irmãos mais velhos, eles também mexeram, eles trabalham com música, são músicos, né? Os vivos, né? Eu tenho um irmão falecido, e os mais novos também são artísticos, não profissionalmente. Então eu tive essa facilidade. Desde os 12 anos, o meu pai já sabia que eu ia dar trabalho, né? Que eu ia querer ser músico, queria ser artista, na verdade. Música eu não sou. E como meu irmão já abriu as portas, foi mais fácil. Meu pai barganhou comigo, olha, você pode, aí já vou pular uma etapa. Meu pai barganhou comigo, olha, você pode ser artista, mas você tem que ter um curso superior.
Aí quando eu formei administração de empresa, meu pai falou assim, pronto, agora você pode fazer o que você quiser na área da música que eu vou estar do seu lado. Mas o curso de administração de empresa te deu know-how para você administrar essa empresa. Totalmente. Hoje, 15 anos para cá, a gente vem sentindo essa necessidade, essa necessidade não, reafirmando que isso foi uma coisa paterna mesmo, foi uma intuição paterna. Sim, sim. Uma coisa que eu percebo com banda, principalmente com banda baile, é a falta de administração de fato. Porque geralmente uma banda nasce da seguinte forma: vamos pra garagem, aí eu levo o teclado, outro leva a guitarra, leva o baixo, pô, tá ficando legal, tá ficando bonito, vamos vender? Vamos. Aí começa a vender para um barzinho, para um baile, uma formatura e por aí vai. E de repente já é uma empresa sem saber que é empresa. Sim. Né? Porque as pessoas não enxergam uma banda como uma empresa. Não. Né? E nem os próprios integrantes de uma banda se colocam como empresa. Então acho que é aí que entra o conflito da administração. E você soube fazer esse casamento muito bem, não é? Entre organização, entre banda, entre empresa, e fazer com que isso virasse uma máquina e ser o sucesso que é hoje. Eu reforçando, a equipe faz a total diferença. Eu tive o privilégio de trabalhar com muita gente boa que supria as minhas deficiências. Claro. Até Sabe, hoje, né? Eu quero te dar os parabéns. Por quê? Porque eu percebi que em vários momentos aqui você me interrompeu para falar da equipe. E isso é muito raro, né? Porque, principalmente, como você disse, o artista ele tem um ego inflado, né? E você não tem esse ego inflado. O que eu pude observar aqui é que você compartilha do seu sucesso com seus amigos, com sua equipe, com as pessoas que estão com você, né? E você valoriza isso. Isso é muito legal, cara. Mas é verdade. Porque a gente não vê isso muito, às vezes em entrevistas que eu já fiz, assim, falando de empresa. Você é um empresário de sucesso, que não sei o que tem, papapá. Não, eu sou um empresário de sucesso. Mas você, o tempo todo, você está fazendo questão de inserir a sua equipe aí, inserir os profissionais que estão com você. E uma coisa bacana, Alex, você quer ressaltar sobre a equipe, que eu tenho meu trabalho solo também e também faço participações nas outras bandas, né, da empresa. E eu vejo a equipe fazendo de tudo para que eu consiga desempenhar o meu papel como artista e não como dono de uma empresa. Durante o show eu sou artista, não sou dono. Sim, claro. Eu sou líder, claro, mas eu não sou o dono, eu sou um deles. E isso me deixa muito confortável, porque o mesmo microfone que eu tenho, eles têm. A mesma roupa que eu tenho, eles têm, a mesma comida que eles comem, eu como. Isso é cultural. E é muito bom saber que isso é natural, não é nada forçado. Isso fica intimista, né? Gera uma intimidade com todo mundo, né? E uma empatia. Empatia é um exemplo. E como nós somos egocêntricos, esse ego diminui um pouco, porque está todo mundo ali igual. Né? Sem dúvida. Do dono à pessoa que entrou naquele mês e está todo mundo recebendo o mesmo tratamento. Sabe? Isso é muito importante. Eu faço questão. Isso é criação, eu acho. Tá ligado ao berço, né? Meu pai e minha mãe sempre tratou. Nós éramos 5 filhos, fomos tratados igualmente. Eu me lembro quando eu era criança, falando de criação, eu tinha um irmão que era doente mental, ele morreu com 37 anos, entrou no estado convulsivo e não saiu dessa convulsão. Mas eu lembro muito que meu irmão pedia doce, meu pai comprava um docinho pequenininho, desse tamanho, lá no bar do Sozé lá. Pegava esse docinho e partia para nós 4, para ele, para minha mãe, para mim e para o meu irmão. Sempre aprendi Até hoje a gente faz isso lá em casa, depois de adulto. Minha mãe pegava um potinho de manteiga, era bombom garoto, era chique, você lembra, né? E todo mundo queria o melhor, né? Então minha mãe ia fazendo assim, colocava, no final todo mundo ficava com o seu potinho e ficava tipo, se disputando quem durava mais, né? Quem conseguia ficar com aquele chocolate durante mais dias sem comer. E até hoje, lá em casa, minha mãe, quando a gente vai, ela divide tudo. E a gente acha natural. Porque a gente foi criado assim. Sensacional. Independente da realidade financeira do momento, né? Porque na época era mais difícil, era mais complicado. Por isso que fazia isso. O refrigerante era dividido igual. Era uma cultura totalmente diferente. Eu não sei, porque era mais difícil ter as coisas. Sim. E hoje em dia eu não sei como é que é.
porque eu não tenho filhos e meus sobrinhos têm uma vida totalmente abastada, então eu não acho que eles não passam por isso. Mas nós filhos, a gente tem essa cultura, essa memória afetiva muito gostosa. Sim, e como você disse, uma memória afetiva. Eu tenho 2 filhos, eu tenho um casal de adolescentes e eu tento trabalhar sempre essa memória afetiva com eles. E dá certo? Muito certo. Que bom. Esses dias eu estava assistindo o filme com a minha filha, do lado dela, e quando ela estudava aqui no instituto, ela fez um bilhetinho falando assim, papai, todo momento passado com você é sempre uma lembrança para mim. Olha pra você ver. E isso, cara, eu sempre falo com ela, o melhor presente que ela me deu foi esse bilhetinho, que veio com uma carteira de couro. A carteira já acabou, mas o bilhete está guardado. Se bobear, fica para guardar para a vida inteira. Ô, Sávio, eu não quero ser muito longo nessa entrevista, até para não tomar seu tempo, e também para pro meu ouvinte que vê o tempo lá e fala assim, opa, não tá tão longo, eu vou ouvir, né? Acho que isso é interessante. Tem alguma consideração que você quer falar aqui com a gente? Eu queria primeiro agradecer o espaço, porque é o primeiro podcast que eu participo. É mesmo? Que legal, cara. Eu sempre ouço, mas nunca participei. Ótimo. E eu queria que você falasse, até porque eu estou gravando aqui também, para onde que as pessoas vão poder assistir, ouvir o podcast. Tá. Bom, esse podcast vai ser transmitido amanhã à tarde eu já devo colocar ele no ar, na terça-feira, dia 10, né? Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast, qualquer plataforma de podcast. Se você escrever lá Fábrica de Podcast, você vai encontrar a gente, tá? Então, amanhã à tarde, Fábrica de Podcast. E você pode acessar também a fabricadepodcast.com.br para você criar o seu podcast. Tá? Sim, isso é muito importante. A gente faz e te dá todo o suporte, todo o apoio, te ensina a criar o canal. Você grava o seu áudio com o seu celular, a gente cria as vinhetas de abertura, encerramento, passagem, e você vai gravar o seu podcast com a gente, com a Fábrica de Podcast. Tem um cliente hoje no Rio Grande do Sul, Belém, Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Divinópolis, Minas, aqui em Pedro Leopoldo, tem uma escola do Rio de Janeiro, lá do Botafogo, Sistema Eleva de Ensino. Então, assim, graças a Deus, temos 3 meses só de vida a Fábrica de Podcast. A produtora Estúdio Companhia do Dingo existe desde 1998. Sim. Mas a Fábrica de Podcast é novinha, recém-nascida. Olha que bacana. Tá? Gente, então é o seguinte, esse vídeo que vocês estão vendo, vai estar tudo escrito aqui embaixo, onde você pode acessá-lo. O Alex vai despedir de vocês aqui do meu celular e continuar o podcast dele. Isso, é legal essa coisa híbrida aí, eu tô gostando. Então nós vamos encerrar por aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Posso encerrar? Pode encerrar do seu jeito. Eu só não vi o seu bordão até agora. Não, o meu bordão foi o bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Por quê? Porque o podcast ele é democrático. Você ouve a hora que você quiser. Sim. Então isso é bacana demais. Então eu criei assim, outros também devem usar, né? Mas acho que é porque é baseado nisso, né? Gente, estamos ficando por aqui então, tá? Ouça a gente nas plataformas. Semana que vem tem mais um episódio da Fábrica de Podcast. Falei com o Sávio Fernandes, essa figura aqui incrível. Tchau. Valeu! Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.